Fala turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? E a gente vai dar sequência aqui às nossas aulas, né? As nossas atividades, tá? Eu passei para vocês uma aula sobre a história dos Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos modernos, né? Eu dei essa aula para vocês, tá? Tanto para o sexto e sétimo ano da manhã quanto da tarde e também para a turma do oitavo e do nono ano da manhã, beleza? Eu passei essa aula para vocês e deixei duas atividades para vocês fazerem, tá? Deixei uma atividade com 5 questões sobre a aula para vocês responderem e deixei um filme para vocês assistirem e vocês fazerem um breve resumo e mandar para mim, tá? E aí, dando continuidade, a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Eu vou responder as questões com vocês e vou falar também um breve resumo do filme também, do filme Raça, né? Que eu passei para vocês assistirem, tá? Então, vamos lá. História dos Jogos Olímpicos e os Jogos Olímpicos modernos, né? E eu passei essa atividade aqui, tá? Essas 5 questões, tá bom? E a gente vai responder a atividade 1 agora, tá? De acordo com a aula em vídeo e conciliando com pesquisas na internet, livros, revistas, etc., responda as questões abaixo, tá? Questão 1. Onde se originaram os Jogos Olímpicos e qual era a verdadeira intenção dos Jogos, tá? E aqui está a resposta. Os Jogos Olímpicos, pessoal, se originaram em Olímpia, lá na Grécia Antiga, tá? Em meados de 776 a.C., certo? E a sua verdadeira intenção era promover a amizade e a integração entre os povos da Grécia, tá? Entre os povos que moravam na Grécia, porque naquele tempo, como eu já falei para vocês, só podiam participar das Olimpíadas quem morava na Grécia, tá? Vamos lá, questão 2. Quais eram os únicos esportes praticados pelos atletas nos Jogos Olímpicos antes da fase moderna, tá? Antes de ter todos os esportes que a gente tem hoje, tá? Eram praticados apenas corrida, salto em distância, lançamento de dardo, pentatlo, arremesso de disco, pancrácio, boxe, luta, corrida de bigas e corrida de cavalo, certo, pessoal? Eram apenas esses 10 esportes aí que eram praticados antes das Olimpíadas entrarem na sua fase atual, na sua fase moderna, tá bom? Questão 3. Quais as primeiras duas mulheres brasileiras que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e quais os esportes que elas praticavam, tá? E aí a gente sabe que as duas primeiras mulheres, né, foi Maria Lenk e Piedade Coutinho, certo? E aí, pessoal, o esporte que elas praticavam era natação, tranquilo? Certo? Maria Lenk e Piedade Coutinho são duas lendas aí do esporte brasileiro, tá? Da natação e do esporte de modo geral, né? Foram as duas primeiras mulheres que participaram das Olimpíadas representando o Brasil, tá? Questão 4. O que significa ciclo olímpico? E aí, pessoal, ciclo olímpico é o período de preparação dos atletas para as Olimpíadas e esse ciclo dura de 4 em 4 anos, tá? Que é o tempo de uma Olimpíada para outra, tá? As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos e aí nesse intervalo de tempo chama-se ciclo olímpico e é o período de preparação dos atletas, tá? Questão 5. Quais os esportes que mais deram medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos até hoje, até agora, tá? E a resposta é vôlei de quadra, vôlei de praia, judô e vela, tá? Esses são os esportes que mais deram medalhas aí para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos, tá? E aí, a atividade 2, né, que é o resumo do filme Raça, que é um filme que fala sobre as Olimpíadas de 1936, que aconteceu lá na Alemanha nazista, tá? Na Alemanha de Hitler, na Alemanha nazista, beleza? Esse filme fala sobre a história de um atleta norte-americano, né? De um atleta dos Estados Unidos. E galera, eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês. Eu coloquei esses tópicos aqui
que é para eu não me perder dentro do meu resumo, tá? Mas é um resumo bem breve, beleza? Então, pessoal, a história desse filme se inicia quando Jesse Owens, né, que é o atleta dos Estados Unidos, o atleta negro dos Estados Unidos, ele é aceito na Universidade de Ohio, né, em 1933. Ele já se destacava, né, pelo seu porte físico, pela sua velocidade. Então ele ganhou essa bolsa aí na Universidade de Ohio para poder estudar. Tranquilo? E aí foi quando ele começou a se preparar, né? Foi quando ele começou a treinar, a se preparar para tentar participar dos Jogos Olímpicos aí de 1936 na Alemanha, tá bom? Porém, pessoal, tinha um grande debate se os Estados Unidos iam ou não participar dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Estados Unidos queria boicotar a Alemanha, porque a Alemanha nazista não queria permitir que negros, judeus e outras raças pudessem participar das Olimpíadas, tá? Por toda a história do nazismo, tudo que o nazismo representava, o que Hitler representava. Então, tinha esse debate se os Estados Unidos iam ou não participar dos Jogos Olímpicos, tá? E aí, nesse meio tempo, Jesse Owens, né, o atleta, ele tinha que treinar bastante, se preparar para isso. Só que, galera, ele também tinha que sustentar a sua família, que morava em outra cidade. Tá? Então, ele às vezes perdia treinos por isso, né? Ele perdia sessões de treino porque ele tinha que trabalhar em excesso para mandar dinheiro para casa, tá bom? E aí gerava vários conflitos com o seu treinador, porque o treinador queria que ele treinasse e às vezes ele não conseguia treinar, né? Porque ele tem que trabalhar muito para poder mandar dinheiro para casa, né? Para ajudar a sua família, a sua esposa, a sua filha, tá? Então, passado tudo isso aí, os Estados Unidos resolvem participar das Olimpíadas, né? Jesse Owens vai para as Olimpíadas, vai como é, vai como um candidato forte aí para conseguir trazer medalhas, né? E aí, pessoal, a primeira prova dele lá nos Estados, desculpa, a primeira prova dele nas Olimpíadas, né, é a prova de 100 metros rasos, tá? Aquela prova de corrida rápida de 100 metros, né? E aí Jesse Owens consegue vencer essa prova, né? Ganha sua primeira medalha de ouro e bater no recorde mundial. Ele conseguiu bater o recorde mundial aí nesses 100 metros rasos, tá? Já na sua segunda prova, né? Jesse Owens e o outro atleta lá, eles protagonizaram uma batalha épica no salto de distância, né? Então Jesse Owens conseguiu vencer também batendo um recorde olímpico, né? Ele saltou 8,6 metros, tá? E aí foi quando o atleta que perdeu deu uma volta olímpica com Jesse Owens no estádio, e aí Hitler não gostou, Hitler não cumprimentou ele porque ele era negro e tudo mais, né? E isso aí acabava que ficava uma situação muito chata, né? Entre o pessoal das Olimpíadas, os atletas e o próprio Jesse Owens, né? Então, galera, na terceira prova que ele disputou, que foi os 200 metros rasos, Jesse Owens venceu novamente, bateu outro recorde mundial, né? Fez um tempo aí de 20,7 segundos e Hitler estava pé da vida com ele, porque um atleta negro dos Estados Unidos vencendo dentro da sua casa, né? Vencendo na Alemanha, não era o que Hitler queria ver. Então Hitler nem cumprimentava ele, não falava com ele de forma alguma, né? Mas ele seguia lá nas Olimpíadas, seguia competindo, vencendo e calando a boca dos nazistas, né? E aí, galera, na quarta prova, na última prova que ele participou, que foi a prova de revezamento, né? Jesse Owens conquista sua quarta medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, igualando o recorde de Alvin Kreisler, que no ano de 1900, né, quando iniciou as Olimpíadas da Era Moderna, tá? Lá em Paris, também conquistou 4 medalhas de ouro em uma mesma edição de Olimpíada. Tá? Então, Jesse Owens aí conseguiu 4 medalhas de ouro, certo? E pô, foi um cara bastante exaltado, a torcida comemorava, gostava bastante dele, porque ele era um atleta espetacular. Ele era um atleta muito, digamos assim, além do seu tempo, né? Então esse é um breve resumo do filme, tá? Depois Jesse Owens voltou para os Estados Unidos, virou um cara altamente conhecido nos Estados Unidos, no mundo. Todo mundo passou a respeitar ele bastante, tá? Então esse é um breve resumo aí, tá bom? Do filme Raça.
Tá? Quem não assistiu ainda, por favor, assistam. É um filme bastante interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Bons estudos.